Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook. Daremos início, então, à comemoração de 80 anos do 37º BEIMEC. Convido, então, para adentrar o plenário, o vereador Wesley de Madureira. Doutor Leão. Edson Gabriel Júnior. Lima Mototáxi. Perim. Paulose. Tuti Pereira. Convido o excelentíssimo senhor João Carlos Leme, secretário de Trânsito do município de Lins, representando o senhor doutor João Luiz Lopes Pandolfi. Convido também as seguintes autoridades. Senhora Maria Carolina Pereira, secretária municipal de Cultura e Turismo. Bia Ferrazoni. Wellington Martinez Hernandes. Senhor Marcos Roberto Frugeri, prefeito de Guarantã. Coronel Ângelo Antônio Sadi. Sidney Rodrigues Vieira, presidente da Reserva 437. Josué Silva, capelão militar. Convido também a senhora Daiane de Assis, por gentileza, para entrar no recinto aqui conosco. Convido o nobre vereador Wesley de Madureira, que acompanhará ao plenário o ilustríssimo senhor Coronel Fábio Rodrigo de Assis, comandante do 37º BEIMEC, e nesta sessão representa o batalhão, que está sendo homenageado pela Câmara Municipal de Lins por seus 80 anos. Composta a mesa diretora, abriremos oficialmente essa sessão hoje com a participação da banda musical do 37º BEIMEC, sob a regência do mestre Marcos. Salva de palmas para o mestre Marcos, sempre muito querido. Cara sempre pronto. Cantaremos então o hino nacional brasileiro, o hino a Lins, e a canção do batalhão. Solicitamos a todos que fiquem de pé. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão.
Informamos a todos os presentes que esta sessão solene foi especialmente convocada em atendimento ao Decreto Legislativo número 598, de 14/6/2022, de autoria do nobre vereador Wesley de Madureira, para que esta casa pudesse homenagear os 80 anos do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada, Batalhão General Silvino Castor da Nóbrega. Convido o nobre vereador Wesley de Madureira, que como orador oficial fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor vereador Robson Pérez, digníssimo presidente dessa casa, da Câmara Municipal de Lins, a quem cumprimento também todos meus pares vereadores aqui, a qual agradeço o apoio irrestrito de todos, para que nós prestássemos, em nome da sociedade linense, essa homenagem ao 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado pelos seus 80 anos. Excelentíssimo senhor João Carlos Lemes, Major PM, secretário de Trânsito e Transporte do nosso município, aqui representando o nosso prefeito, João Pandolfi, a quem cumprimento também, prefeito Marcos Roberto, de Guarantã, que nos prestigia. Excelentíssima senhora Maria Carolina, secretária de Cultura, Turismo do nosso município, na sua pessoa, cumprimento todas as autoridades aqui já mencionadas, que nos honra com a sua presença. Ilustríssimo senhor Tenente Coronel Fábio Rodrigues de Assis, comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Lins, na pessoa de quem cumprimento todos os militares aqui presentes, da ativa, inativos, todos que por essa unidade a seu tempo labutaram. Meus cumprimentos também a todos os internautas que nos assistem através da TV Câmara, nos ouvem pelas ondas dos rádios. Uma boa noite a todos. Inicialmente, peço a Deus para que elevem o seu pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui, pois a gratidão é o caminho mais curto para nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos hoje para comemorar mais um ano de existência do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Lins, agora 80 anos. Existem oportunidades em que o desempenho da missão parlamentar se torna particularmente engrandecedora. Coube a mim, este vereador, a honra de prestar essa homenagem, a qual foi apoiada por todos os 15 vereadores desta Casa de Lei. E já esclareço que é com muita satisfação que vou contar um pouco da história desta distinta unidade do Exército Brasileiro. Como todos sabem, o 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado em Lins, é órgão pertencente ao Exército Brasileiro e de fundamental importância para a garantia da segurança nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem pública. Além disso, exerce com destaque a função de formação de reservistas e de grandes cidadãos. Foi através da ação vitoriosa nos montes de Guararapes, em Pernambuco, que nasceu o Exército Brasileiro e o patriotismo. Exército e pátria são, historicamente, irmãos gêmeos, pois nasceram juntos, nasceram da Mãe Brasil, para amá-la e defendê-la. Nasceram na dor e na alegria, na fé e na honra, no amor e na bravura. Foi em Guararapes
palco da vitoriosa batalha em 19 de abril de 1648, que o Brasil passou a ter a sua força terrestre e também o sentimento patriótico. Desde então, o exército e pátria caminham lado a lado, indissociáveis e inseparáveis, como se um fosse sinônimo do outro. É preciso ver o exército como uma grande força que assegura a convivência pacífica e como a fonte geradora do patriotismo. Amar a pátria e defender seus interesses são dois instrumentos natos do exército, pois foram os sentimentos que os constituíram. Daí o seu lema principal: braço forte e mão amiga. O braço forte que defende, a mão amiga que afaga. O braço forte que cumpre a legislação, a mão amiga digna e dedicada que zela por esta nação. Senhoras e senhores, não podemos olhar para a história do exército brasileiro sem enxergarmos a forma proba como ela cultua a verdade e a sinceridade, como o militar pauta sua vida com honradez e honestidade. Em missão de paz, vocês são chamados para manter a paz e a segurança em outros países e bem distante de suas famílias e amigos. Sabemos que isso representa dificuldade para todos vocês. Contudo, seu sacrifício não passa despercebido em nosso mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Precisamos reconhecer que não haverá paz e segurança para ninguém se não houver paz e segurança para todos. A presença de vocês aqui hoje exemplifica o seu compromisso com essa meta. O compromisso com a sociedade brasileira não é apenas uma obrigação constitucional, mas um ponto de honra do Exército, que surgiu em Guararapes em 1648, muito antes de ser escrita a primeira Constituição brasileira. Portanto, este parlamento, juntamente com o Poder Executivo e as forças vivas da nossa cidade, une-se nesta noite para comemorar os 80 anos de instalação do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada, usado em solos linenses. Mais do que recordação, pois já se passou mais de meio século, devemos fazer neste momento histórico reflexões sobre a importância desse órgão, não somente para a pátria, mas para Lins e seu entorno e suas cercanias. A história de fundação do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado, órgão pertencente ao Exército Brasileiro, se confunde com a própria história da nossa cidade, lugar em que o órgão conquistou, ao longo desses anos, muito respeito, amigos, e onde vemos os seus militares se entregarem ao costume e à maneira de vida da nossa gente. Sabemos que a guarnição militar de Lins, sede do 37º BIMEC, é órgão da 11ª Brigada de Infantaria Leve, de garantia da lei e da ordem. O 37º BIMEC foi criado através do aviso ministerial número 1747, de 23 de julho de 1942, com o nome de 3º Batalhão do 5º Regimento de Cavalaria, com sede na cidade de Marília e, posteriormente, ainda com sua sede em caráter provisório, foi transferido para o município de Tupã, em São Paulo. O Exército Brasileiro sintoniza com a evolução que, de forma cada vez mais rápida,
ocorre em todos os campos da atividade humana, em processo constante de atualização de sua estrutura, decidiu, na distante data de 17 de agosto de 1943, promover a sua efetiva instalação em Lins, transferindo todo o seu efetivo para a nossa cidade. Importante também mencionar que, no período de 1946 a 2022, o batalhão teve as seguintes denominações: em 29 de junho de 1946, foi transformado no 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria. Em 29 de janeiro de 1949, foi transformado no 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria. Em 5 de março de 1949, foi transformado em Companhia Independente de Fuzileiros. Em 7 de julho de 1949, foi transformado em Companhia Independente de Fuzileiro. Em 7 de julho de 1949, retornou à denominação anterior como 2º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria. Em 2 de junho de 1952, foi transformado no então 4º Batalhão de Caçadores. Em 7 de fevereiro de 1972, foi transformado em 37º Batalhão de Infantaria Motorizado. Em 1º de março de 2005, passou a denominar-se 37º Batalhão de Infantaria Leve, ficando subordinado à 11ª Brigada de Infantaria Leve, Brigada de Garantia da Lei e da Ordem, com sede na cidade de Campinas, em São Paulo. Em 14 de setembro de 2017, teve sua designação histórica aprovada e passou a designar-se como Batalhão General Silvino Castor da Nóbrega. Em 2022, passou a denominar-se o então 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado, 37º BIMEC. A data em que se comemora o aniversário do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado é 28 de novembro, quando foi efetivamente originado. O Exército em Lins, através do 37º BIMEC, tem um papel relevante não só em suas funções estruturantes, mas também exerce influências de relevo para a economia local, para as nossas ações de responsabilidade social e, principalmente, para a formação da nossa gente. Só para se ter uma ideia, trabalham em Lins cerca de 600 militares e, anualmente, são incorporados, em média, aproximadamente 200 novos recrutas. A direção do 37º BIMEC trabalha com um orçamento considerável e injeta uma boa quantia de reais em nosso comércio, destinado à mantença das despesas do batalhão, sem contar com os valores gastos pelos seus militares na cidade em que vive com seus familiares, que é um montante a mais que aqui circula todos os dias. O 37º BIMEC se distingue também pelos trabalhos que desenvolve em parceria com as forças vivas de nossa cidade, estando sempre ao lado do poder executivo local e de toda a região, sendo parceiro em seus eventos, apresentações e desfiles cívicos, do legislativo em nossas solenidades, nos abrilhantando muitas vezes com a sua maravilhosa banda musical e suas respectivas presenças, auxiliando ainda
a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro, participando de campanhas importantíssimas, como as de vacinação, de limpeza urbana e do agasalho, sempre atuando em situações de riscos e de manutenção da ordem pública. Além disso, 6 eventos e ações se tornam uma tradição entre nós, dos quais destacamos a Semana do Exército, que conta com uma programação intensa, incluindo palestras, entrega da boina preta, visita de escolares ao batalhão, promovida também durante todo o transcorrer do período eletivo das nossas crianças. Semana da Infantaria, oportunidade em que promovem formaturas e também homenageiam o patrono da infantaria, o brigadeiro Antônio de Sampaio. Ressaltamos a existência de uma obra de arte rara que o batalhão possui, um busto em sua homenagem, de bronze, colocado bem na entrada do prédio, esculpido pelo memorável artista Kumasaka. São inúmeras as atividades, incluindo a Semana da Criança, comemorações do Dia da Bandeira, aniversário do batalhão e tantos outros eventos. Mas uma de suas ações que mais nos chamam a atenção é o serviço de assistência religiosa direcionada aos militares do batalhão. Todos sabem o quanto o padre Norberto Condó se esmerou trabalhando, inclusive com o apoio da comunidade, construiu uma linda capela denominada Nossa Senhora Auxiliadora, que é considerada uma dos nossos pontos turísticos. Senhoras e senhores, existem inúmeros fatos que eu gostaria de lhes transmitir, de lhes falar sobre as instalações do batalhão, que foram concluídas em 1974, até hoje muito bem conservadas, incluindo suas áreas verdes e recreativas. O 37º BIMEC também pratica ações de sustentabilidade. Sabemos que seus jardins possuem árvores consideradas madeiras de lei, tipo pau-brasil, ipês, jacarandás e flamboyant. Enfim, são fatores incomensuráveis as inúmeras funções praticadas pelo 30º BIMEC. Lembramos que os recrutas que os servem passam a ter a prerrogativa de conhecer a escola da ordem, da disciplina e da coesão, uma vez que os batalhões funcionam como um laboratório de dignidade e de patriotismo, se apresentando como um filtro admirável e exemplo a todas as demais instituições. Como forma de valorizar a importância da corporação, desta tão nobre instituição, o sentimento de cidadania e a consciência de nacionalidade que norteiam a vida militar, este parlamento não poderia se quedar inerte frente a tão marcante acontecimento, oportunidade em que rendemos a direção do 30º BIMEC, que está sob o comando do ilustríssimo senhor Tenente Coronel Fábio Rodrigues de Assis, e a todos os demais membros integrantes, o orgulho de tê-los entre nós aqui nesta noite. Parabéns, Tenente Coronel Fábio Rodrigues de Assis, e aos demais membros desta exemplar instituição, membros do presente e do passado. Recebam os cumprimentos e admiração dessa Casa de Leis, como reconhecimento pela história e dedicação de todos os envolvidos para que o 80º aniversário pudesse acontecer. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Nesse momento, gostaria de convidar o nobre vereador Paulose para proceder à leitura em homenagem a ser entregue ao comandante do 37º BEIMEC, senhor Coronel Fábio Rodrigo de Assis. E também gostaria de convidar o vereador Wesley de Madureira para fazer a entrega. Senhor presidente, mesa diretora, tenente-coronel, vereadores, todo o público presente. Câmara Municipal de Lins, Estado de São Paulo. Certificado de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Lins, nos termos do Decreto Legislativo número 598, de 14 de julho de 2022, homenageia o 37º BEIMEC pelos 80 anos do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lins, pelos relevantes serviços prestados ao município de Lins. Lins, 29 de novembro de 2022. Lido, senhor presidente. Gostaria de convidá-los a vir à frente, os vereadores que são militares da reserva, para também fazer uma foto junto a você, Fábio, por gentileza. Vereador Tucci, vereador Lima, vereador Perim. Nesse momento, convido a secretária municipal de Cultura e Turismo, a ilustríssima senhora Maria Carolina Pereira, para que faça uso da palavra e sua homenagem ao 37º BEIMEC, neste momento cultural. Maria Carolina, fique à vontade para nos explicar um pouquinho das obras. Excelentíssimo presidente, boa noite. Major Lemes, boa noite. Coronel de Assis, boa noite. Boa noite a todos, vereadores, boa noite ao público presente, boa noite a quem está nos assistindo pela internet, nos ouvindo na rádio. Hoje aqui eu venho representar as nossas artistas plásticas que presentearam o batalhão nesses 80 anos de existência aqui em Lins. Em nome da administração do nosso prefeito, Dr. João Pandolfi, eu quero aqui agradecer a todas que toparam o desafio, porque no início de outubro, há exatamente um mês e pouquinho, eu recebi uma missão do nosso vereador Wesley. E como diz, missão dada é missão cumprida. Aqui cumpro a nossa missão e hoje aqui a gente entrega seis quadros para presentear o nosso batalhão. A nossa missão foi trazer e representar nos quadros os 80 anos de história do batalhão aqui em Lins. Recebida a missão, eu repassei a missão às nossas artistas plásticas, que são da Casa do Artesão e também do projeto Sonhar Cultural da Prefeitura. Eu gostaria de convidar as que estão aqui presentes, Dona Elizabeth, Dona Julisa e a Bruna, que pudessem vir aqui à frente. Tá bom. Bom, aqui
nós temos o quadro da Thalita, que não pôde estar aqui conosco. A Thalita é uma artista plástica da Casa do Artesão, é membro da Associação Linense de Artistas Plásticos e Artesãos. Outro quadro representativo da Thalita também. Aqui nós temos o quadro da Dona Elizabeth, aqui presente. Esse é o quadro da Bruna e da Amanda, são professoras do Projeto Sonhar Cultural e dão oficina lá na Casa da Cultura. O quadro da Dona Julisa, que também está aqui presente conosco, e da Lígia. Eu vou passar a palavrinha a elas para que elas possam explicar o que elas quiseram passar e representar no quadro. Nós fomos até o batalhão, ouvimos toda a história desses 80 anos, lemos livros, pesquisamos no Museu Histórico de Lins, e aqui cada uma representou aquilo que mais chamou a atenção, aquilo que a sua sensibilidade quis apresentar, para que fosse registrado e deixasse lá no Espaço Cultural, que será inaugurado no dia 2 de dezembro próximo. É com muita alegria que a gente presenteia o batalhão, porque assim, a nossa missão na Secretaria de Cultura e Turismo é levar arte e cultura a todos os cantos da cidade, para todas as pessoas, mostrar as diversas formas de linguagem cultural que nós temos em Lins e valorizar todos os trabalhadores de cultura. Então, como a missão nos foi dada, eu pensei, por que não levar arte e cultura para o batalhão? Aqui estão. Quando nos pediram para pintar um quadro relativo aos 80 anos do 37º BIMEC, confesso que fiquei preocupada. Ao olhar o modelo, me chamou a atenção a bandeira brasileira com o soldado em continência. Então pensei, achei o que pintar. Inspirada, fiz a minha homenagem, que passo a ler agora. Bandeira verde e amarela. Meus olhos se voltam para a grandeza de suas cores. Exprimem a extensão das terras do nosso amado país, onde são cultivados produtos que abastecem o povo que aqui habita. Suas riquezas garantem o futuro deste como nação. Brasil, a sua bandeira, todo o nosso respeito e dedicação. Tenho dito. Bem, quando nós recebemos a incumbência, o convite para realizar esta obra, para mim foi assim de grande satisfação. Eu acho que despertou novamente todo o meu patriotismo. E logo me veio essa imagem que eu coloquei no quadro. E fui assim em busca de algumas pessoas que pudessem me auxiliar nas cores do prédio. Porque quando eu ainda era menina, quando eu tinha 10 anos, e eu vim estudar no Colégio das Irmãs, então eu morava na Vila Ribeiro, todos os dias passava em frente ao batalhão. E foi exatamente essa figura que veio na minha memória na hora que nós recebemos a incumbência. Eu procurei algumas pessoas, mas as pessoas que são mais novas não conheciam esse prédio, né? Mas é o que eu tinha na memória. E foi muito bom. Eu acho que foi uma grande satisfação para todas nós, né? E eu fiquei assim, e hoje, vendo o maestro da banda, eu acho que transmite muito mais assim aquele patriotismo
que a gente precisa ter. Então, foi muito bom. Então, tudo isso me transportou para o meu passado. Eu tenho, no Exército, alguns membros da minha família, né? Sargento, que já morreu. Eu tenho um subtenente que é atuante agora, né? Que é aqui do quartel. E tenho outros. E também já tive meu namoradinho no quartel, né? Imagina que não, passando ali em frente, de 10 a 14 anos, tinha que sobrar alguma coisa, né? E até quando eu fui lá no quartel, que os rapazes me ajudaram muito, porque procuraram a figura que eu queria e acharam lá na capela guardado, né? Foi muito bom, era isso que eu queria. E eu falei para eles, olha, eu fui muitas vezes levar café para o meu namorado aí nessa guarita, viu? Então, olha, eu acho que é assim, tudo. Eu também tive um irmão também que morreu já há alguns anos e era também do Exército, né? Então, acho que o Exército ele está assim introjetado na nossa vida, né? E desperta todo o nosso patriotismo. Então, foi muito bom e acho que nós estamos aqui para isso mesmo, né? Nós, os cidadãos, os leigos no assunto, para darmos as mãos para os que estão na ativa, né? Parabéns para o senhor, viu? E para todos. Tá? Confesso que eu não estava preparada para isso. Eu escrevi leve também, porque era uma planta que a Amanda não está presente. A gente pesquisou tudo, foi junto com todos eles lá, né? E a gente escreveu leve que a gente encontrou no museu, que a gente também trabalha lá no museu. Era uma planta, tudo ao começo, das histórias deles. A gente pesquisou bastante junto com todo mundo, encontrando o caminho de todos com vocês, tudo. E era isso, com um monte de quadro que vai passar para todos nós também, por mais precisando da nossa ajuda, e a gente está aqui, pode ser em 2023 também, com a ajuda de todos vocês, que a gente vai falando assim, que a gente abriu uma pátria de muitos quadros para lá, né? Então, com uma história que ele mesmo contou aqui, e vai ser tudo mais quadro, né? Que a gente vai falando lá no começo, que a gente vai fazer mais quadros ainda com a ajuda de todos vocês. E é isso, por isso que eu escrevi leve junto com a Amanda, é um esboço do começo da história dele, a planta do prédio também, do jeito que elas colocaram aqui, tudo. E é isso, muitas pesquisas, foi um pouquinho demorado, sim, e a gente colocou aqui o quadro de vocês, tudo assim, tudo que vocês fazem lá, do começo ao fim, e foi isso só, né? Coloquei um pouco a história curtinha aqui, mas foi de muitas pesquisas. Ele fez muita coisa ao começo e também pode ser ao fim também, tá bom? Em nome da professora Lígia Cavalli, que está adoentada e não pôde comparecer, então, eu pedi a ela que me desse o que ela escreveu, que eu leria aqui com muito prazer. Então, está aqui. O quadro dela é este aqui, muito bonito, por sinal, né? Porque ela é minha professora, dá licença. Então, ela escreveu assim: meu quadro representa a esperança no futuro do Brasil. Junta-se a esperança, a experiência e dedicação no ato do soldado. Não é sem motivo que pintei a bandeira e mostrando-a com paciência e respeito para duas crianças atentas. Nas cores do singelo geométrico, ao fundo do quadro, imaginei as cores da bandeira se abrindo pelo território da pátria amada, nosso Brasil. É isso. Em nome da administração municipal, eu agradeço a colaboração das artistas. Está aqui nossa singela homenagem ao batalhão.
Em nome da Secretaria de Cultura e Turismo, muito obrigada pela oportunidade, vereador Wesley, de poder apresentar o trabalho das nossas artistas linenses a toda a comunidade. Aproveito para convidar aqueles que ainda não conhecem a Casa do Artesão, que fica lá na rua 15 de novembro, ao lado da Catedral, para que façam uma visita, conheçam os trabalhos dos nossos artesãos, das nossas artistas plásticas, que é um mais lindo que o outro, posso garantir. Aproveitando que está chegando o Natal, é um ótimo local para fazer comprar algumas lembrancinhas, viu, gente? Representando os reservistas de todos os tempos, convidamos o senhor Luiz Carlos Vieira da Silva, professor Luizinho, que atualmente é um dos diretores da Reserva 437, que fará uso da palavra. Ilustríssimo presidente desta Câmara Municipal, senhor Robson José Pérez, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, boa noite. Faço uso da palavra representando a Associação dos Reservistas do antigo 4º Batalhão de Caçadores e dos batalhões que o procederam. A Infantaria Motorizada Leve e a leve é motorizada. Em memória dos milhares de jovens que passaram pelo quartel de Lins, nesses 80 anos de existência. Relembro que todo cidadão, ao ser licenciado das Forças Armadas, passa a integrar a reserva mobilizável e, com a finalidade de reavivar o espírito militar dos reservistas, foi instituído pelo Decreto-Lei número 1908, de 26 de dezembro de 1939, o Dia do Reservista, que passou a ser comemorado anualmente em todo 16 de dezembro, data de nascimento do poeta e grande patriota Olavo Bilac, defensor ferrenho do serviço militar, consagrado assim como patrono do serviço militar. Olavo Bilac participou ativamente da política e de campanhas cívicas, das quais a mais famosa foi em favor do serviço militar obrigatório, que ele considerava uma forma de combater o analfabetismo. Declarava ainda que o serviço militar é o triunfo completo da democracia, promovendo o nivelamento das classes, a escola da ordem, da disciplina e da coesão. Um verdadeiro laboratório da dignidade e do patriotismo. Em uma frase apenas,
o quartel como escola de civismo. Em dezembro de 2004, 3 reservistas linenses da turma de 1962, do 4º BC de Lins, organizaram, com total apoio do comando da unidade militar sediada em Lins, o encontro dos reservistas turma 1962, reunindo, na época, 26 saudosos reservistas. Em dezembro do ano seguinte, 2005, no desejo de rever amigos de caserna, a amizade contagiou reservistas oriundos de diversos estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, e de diversas cidades do interior paulista, incluindo a presença de reservistas dos anos 58 e 59, num total de 46 presenças. Até o ano de 2019, ou seja, quando a pandemia nos atingiu, foram vários encontros, inclusive envolvendo turmas de 80, dos anos, né, das décadas de 80, de 90, e inclusive do nosso século atual. Momentos de muita emoção abrilhantaram tais eventos, tais como os cinquentenários das turmas de 62 e da turma de 58. Um dia memorável, comemorar o cinquentenário daqueles agora já grisalhos, né, mas jovens ainda. Assim, as participações foram aumentando a cada ano, registrando eventos com aproximadamente 300 reservistas. Em alguns momentos, os familiares dos reservistas também foram presenças em acréscimo. É imperativo registrar e enaltecer o acolhido e apoio imprescindíveis dos comandantes e dos seus auxiliares no atingimento dos objetivos dos encontros, que, permeados de alegria, reavivavam nos reservistas aquele tão especial momento de suas juventudes, bem como reacenderam as lembranças partilhadas com os amigos dos tempos de caserna. Em fevereiro de 2018, foi fundada a Associação dos Reservistas e Amigos do Batalhão General Silvino Castor da Nóbrega, ou simplesmente Reserva 437, ou seja, 4º BC, 37º. Como passou a ser conhecida pelos seus associados, ou simplesmente Reserva 437. Tal associação mantém contato com cerca de 4.000 seguidores através das redes sociais. Dentre suas metas, destacamos a desejada contribuição para congregar os reservistas do 4º BC, do 37º Batalhão de Infantaria Motorizado, 37º Batalhão de Infantaria Leve e, atualmente, o BI mecanizado. E a atual diretoria, através de seu presidente, o reservista Sidney Rodrigues, que eu descobri hoje que ele é Vieira, eu gostaria que ele se levantasse, o nosso presidente cumprimenta o nosso batalhão pela comemoração das 8 décadas de sua instalação em nossa cidade, pelo trabalho social e empenho para a formação cívica de nossos jovens. Obrigado. Ao longo dos anos, o serviço militar vem se adaptando às atuais exigências. As atividades de mobilização de pessoal foram inseridas no sistema eletrônico de recrutamento militar.
SER-1000 é a sigla. Sistema informatizado que permite acompanhamento de todos os dados gerenciais do reservista, desde o seu alistamento até o término do seu vínculo com a mobilização. Essa evolução tecnológica possibilitou, desde 2008, entre outras melhorias, a possibilidade de o reservista mobilizável realizar as 4 primeiras apresentações pela internet, por meio do aplicativo Examet, o que trouxe facilidade aos cidadãos. Bem, nesta sessão comemorativa aos 80 anos da presença laboriosa do Exército Brasileiro em nossa cidade, e em lembrança aos que ali conviveram, tanta gente saudosa, eu vejo vários presentes aqui, gostaria de citar o nome de todos eles, que fizeram dos nossos encontros momentos inesquecíveis. A Reserva 437 cumprimenta a direção administrativa pelo tão significado evento cívico-militar. Parabéns, Tenente Coronel Fábio. Parabéns. Relembrando Olavo Bilac, que enfatizou a toda a nação brasileira a nobreza do serviço militar, encerro aqui minha participação, realçando que os reservistas têm como máxima sua contribuição para a formação de um país livre e soberano. Tenho dito. Convido nesse momento o vereador Wesley de Madureira a vir à frente. Tá bem? Vai se emocionar agora? Para receber das mãos do nosso nobre coronel Fábio de Assis a moeda comemorativa dos 80 anos do BEI-MEC. Agora o menino não dorme. Gostaria de pedir a todos que ficassem em pé para guardarmos um minuto de silêncio em memória daqueles que dedicaram seus serviços e não estão mais entre nós. Gostaria de convidar a excelentíssima chefe de gabinete, Késia Veiga, para a leitura dos nomes que receberão certificados a seguir. Como são muitos certificados, a gente vai fazer em 4 blocos. Então, gostaria de convidá-los, quando for falar dos nomes dos senhores, que os senhores venham à frente, por gentileza. Coronel Fábio Rodrigo de Assis. Coronel Ângelo Antônio Sadi. Gostaria de convidar o vereador Wesley de Madureira, o vereador Dr. Leão, o vereador Lima Motax
para acompanhar a entrega desses certificados. Gilberto Neves Cruz. Guilherme Silva Gagliardi. Edmar Capelli da Silva. Ian Ribeiro Toma. Vitor Hugo Fonseca da Silva Oliveira. Pessoal das fotos, vamos juntar todos em blocos, porque são 60 pessoas, só para a gente agilizar, para o pessoal que está acompanhando a sessão, ser uma sessão mais leve. Então, que todos venham à frente, a gente faz uma foto de bloco em bloco, por favor. Victor Baio Calixto da Silva. José Guilherme Bueno de Faria. Raoni Lima Werner. Rodrigo Ferreira Lara Rodrigues. Salatiel Braga França. Felipe Stefano Rites. Nesse momento, convido todos os vereadores a virem à frente para que a gente possa fazer uma foto com o grupo de homenageados. Por favor, todos os vereadores, junto com o comandante, o coronel de Assis aqui à frente também. Vereadores, permaneçam aqui à frente, por favor. Elton Aureliano Alves. Osman Silva Andrade Filho. Anísio da Silva Alvarenga Júnior. Antônio Marcos Santos. Já vai entregando. André Luiz Rossi. Sônia Fernanda Oliveira Gagliardi. Natália Serpa da Silva Pimentel. Francisco Lafayette Medeiros de Azevedo Córdova. Eric da Costa Santos. Kaique da Silva Alencar. Hilário Teixeira. Marcelino Teixeira.
é esse aqui, ó, Marcelino Teixeira. Que é esse aqui, ó. Valeu, obrigada. Acho que agora não. Marcos Antônio Sávio. Felipe Rafael Rodrigues Silva Gonçalves. Laércio Barbosa Pereira Filho. Argeu Pereira da Fonseca. Gessé da Silva Nascimento. Wesley Luiz de Souza. É ele, né? Paulo Henrique Maris Mercedes. Thaisa Françoso Nascimento. Edson, já leva para mim. Josué Silva. Douglas Luque da Silva. Antônio Carlos Covolan. Luiz Roberto Marques. Douglas. Wellington Elias de Oliveira Santos. Velber Mateus Gomes da Silva. Wellington, Velber. Aqui, ó. Já entregou, tinha 2 repetidos. Admilson da Silva Batista. Ederval Emerson de Souza Perim. Valdenir Pereira.
Edson Aparecido Peixoto de Lima. Junta tudo. Mais uma remessa. Antônio Hélios Esperandio. Jonathan de Oliveira Daniel. Devanir Siqueira César. Francisco Filho. José Augusto Luque. E Alex Rodrigues Bastos. Nesse momento, gostaria de convidar o Major Lemes a vir à frente aqui junto com o Coronel Fábio Rodrigo de Assis. Gostaria de convidar o Tenente Coronel Alisson a vir à frente. E o Major Natividade, por favor, também.
mesmo em solo linense, o 37º BEIMEC atua muito além das suas fronteiras linenses. E eu gostaria de convidar, para falar um pouco disso, o nosso prefeito municipal de Guarantã, o senhor Marcos Roberto Frugueri. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa casa. Eu queria aproveitar para sair um pouquinho do tema, agradecer ao presidente da Câmara, o Robson, por esse convite e dizer que eu respeito muito o Legislativo. Eu acredito que a democracia é feita aqui de verdade. E queria fazer uma confissão aqui, que eu ingressei na vida pública há pouco mais de um ano, né? Não era político, e o meu sonho era ser vereador. Mas quando eu fui dar uma olhada na quantidade de candidatos, tinha uns 98. Falei, eu vou disputar para prefeito, que só tem 3, que é mais fácil, né? Então, vocês já são heróis só de estar eleito, porque a gente sabe, não é mamão com açúcar, não. Não é brincadeira, não é para qualquer um. E 80 anos de história não é para qualquer um, é muita coisa. E para mim é um prazer enorme poder estar aqui, né, para poder falar do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Essa parceria com o nosso município, com todos os municípios da região. E eu não quero falar de formalidades, vou falar de sentimentos. Eu sempre vi o Exército assim como um irmão mais velho, sabe? Aquele negócio de você saber que tem alguém ali se o bicho pegar. Né, isso é muito importante, você saber que tem alguém cuidando da soberania, alguém cuidando do nosso dia a dia, alguém cuidando da nossa liberdade. Eu me lembro que o meu pai dizia, quando eu era adolescente, um pouco atrevido, ele falava assim, você tem que ir para o exército para virar homem. Então você para pensar no peso dessa palavra. Como, né, um pai zeloso acreditava que tinha algo além dele que pudesse fazer melhor para o seu filho. Não tive o prazer de servir o Exército, mas fico muito feliz sempre que vou. Né, a questão da disciplina, a questão da organização, a questão da pontualidade, isso é muito importante, às vezes falta muito na nossa sociedade. É até difícil, né, depois de tantos discursos que teve, a gente falar sobre isso, mas é muito complicado mesmo de falar a importância que tem para a gente, né? Essa questão da soberania nacional, que é algo muito importante, e trazer valores. Eu fico pensando quantos jovens não entraram por aqueles portões e saíram homens honrados, saíram pessoas com objetivo na vida, saíram pessoas melhores do que entraram. Então, não é uma questão só de servir o Exército, pelo que a gente percebe, eu mesmo que nunca servi, a gente sabe que entra ali, às vezes, um menino e sai um homem, entra uma menina e sai uma mulher valorosa, com pensamentos democráticos, com essa condição de saber que nós temos uma missão. Né? Percebo muito isso, que servir o Exército, que estar trabalhando para o país é muito mais do que qualquer coisa, é uma missão. E eu queria dizer, para ser breve pelo horário, terminar isso com uma palavra muito simples, o Coronel Assis, que é o meu sentimento sobre essa questão da existência do Exército, é poder dizer, ainda bem que nós podemos contar com vocês. Muito obrigado. Nesse momento, fará uso da palavra o ilustríssimo senhor e nosso amigo Major João Carlos Lemes. Ilustríssimo senhor presidente Robson José Pérez Passos, em nome de quem eu trago a saudação do nosso prefeito, Dr. João Luiz Lopes Pandolfi, e com isto saúdo a todos os nobres vereadores e funcionários dessa casa. Coronel Fábio Rodrigo de Assis, digníssimo comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado, digníssimo senhor Marcos Roberto Frugueri, digníssimo prefeito municipal de Guarantã,
doutora Adriana Aparecida Ferrazoni Moretti, na pessoa de quem cumprimento a todos os operadores de direito aqui presentes, Maria Carolina Pereira, minha companheira de luta. Saúdo a todos, senhores e senhoras. Realmente, como disse o nosso prefeito, Marcos Roberto, falar depois de tanta gente é bastante complicado. Mas não posso deixar de expressar a minha alegria e trazer aqui uma palavra que o nosso prefeito sempre diz, da importância do 37º Batalhão, não só para Lins, mas para toda a região. 37º Batalhão, de fato, é aquele irmão mais velho e, de fato, nós precisamos dele muitas vezes. E todas as vezes que nós, linenses e cidadãos da nossa região, precisamos de um apoio, precisamos da mobilização, precisamos da força do nosso Exército Brasileiro, nunca ficamos na mão. 80 anos desse batalhão é realmente para ser comemorado. E para as pessoas que são civis e muitas vezes não entendem a grandeza do que nós estamos comemorando hoje. O 37º Batalhão é responsável por 282 municípios da nossa região. Não à toa, ele é conhecido como a Sentinela do Noroeste Paulista. Isto representa 43,72% do estado de São Paulo. Quase 44% do estado de São Paulo, dos municípios que compõem o estado de São Paulo, estão sob a responsabilidade do Coronel de Assis e dos seus nobres oficiais e praças. Eu fico pensando qual palavra utilizar para, resumidamente, definir exército. E aqueles que, como eu, gostam de olhar para a palavra de Deus, a gente vê assim, quando o Senhor Deus, Ele quer dizer que Ele é realmente poder e justiça, Ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos. Exército é quantidade, exército é poder, e acima de tudo, exército é justiça. Parabéns, coronel, parabéns, senhores oficiais, militares, parabéns a todos por estarmos aqui juntos, comemorando esta grande vitória. Ótima noite a todos. Convido nesse momento o excelentíssimo, ilustríssimo senhor, Coronel Fábio Rodrigo de Assis, que deixará sua mensagem e considerações finais. Ilustríssimo senhor Robson Pérez, presidente dessa casa, senhor Coronel Sadi, eterno comandante do nosso querido 37, nos anos de 1999 e 2000, aqui foi meu primeiro comandante, chegamos juntos no batalhão, o coronel um pouquinho antes de mim, eu chegando da AMAN, aspirante, novo, 21 anos, hoje estou aqui com 45. O tempo passa. Major Lemes, aqui representando o nosso prefeito, João Pandolfi, em nome dos quais eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, nossos amigos do batalhão, o prefeito de Guarantã, Frugere, eternos integrantes do nosso querido batalhão, de ontem, de hoje e de sempre, aqui presente. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou ser breve em minhas palavras, fiz apenas algumas anotações ali,
devido ao adiantado da hora. Não posso esquecer que eu também estou representando o comandante militar do Sudeste, o general Tomás, general de Exército Tomás. Então, recebi uma ligação hoje, porque foi feito o convite para o general Tomás e ele me designou para representá-lo aqui nessa ação. A história do Exército, eu vou um pouquinho mais, começar pelo macro, depois eu vou detalhar. A história do Exército se confunde com a história do Brasil, como foi muito bem falado pelo Wesley. O Exército ele começou as suas ações, foi criado em 1648, na Segunda Batalha de Guararapes, onde o negro, o índio e o branco se uniram para expulsar o invasor holandês. E desde aquele tempo, onde nós já verificamos ali o iniciado do sentimento de nacionalismo e patriotismo, desde aquela época até os dias atuais, o Exército Brasileiro cumpre muito bem as suas missões. Mas ele cumpre as suas missões, a missão constitucional, as missões subsidiárias previstas na nossa Constituição, devido ao que o prefeito falou, devido a gente cultuar valores, tradições, princípios militares, que permeiam toda a história perene do nosso Exército. Então, é por isso que a gente tem toda essa credibilidade no cenário nacional. E eu não poderia deixar de falar do nosso 37. Mas antes de falar do nosso 37, que foi criado lá em 1942, aqui, quando o general Maurício Cardoso, então comandante da 2ª Região Militar, designou os seus oficiais de Estado-Maior para virem para cá, realizarem um reconhecimento e implementarem um batalhão nessa cidade, nessa tão rica e importante cidade aqui no Noroeste Paulista. Então, desde aquela época, o Exército Brasileiro já identificava que deveria ter um batalhão nessa cidade. Talvez Lins estava ali equiparado com Marília, com Bauru, depois houve o crescimento das outras cidades. Mas antes de iniciar um pouco, de explicar um pouco sobre o batalhão, eu gostaria de agradecer a todos os integrantes do nosso batalhão, do nosso querido batalhão General Silvino Castor da Nóbrega, desde do meu subcomandante ao soldado que incorporou esse ano, por todas as missões cumpridas. Ninguém comanda uma unidade sozinho. Então, eu devo todo o meu respeito e consideração por aqueles que lá estão. São em torno de 586 militares, às vezes flutua um pouquinho para mais, para menos, mas hoje a gente tem 586, e todos eles, sem exceção, cumprem suas tarefas, suas missões diárias, de maneira exemplar, fazendo com que o batalhão sempre seja respeitado no âmbito da sociedade. Então, meu agradecimento especial, de coração, a todos os integrantes do nosso batalhão, pelas diversas missões cumpridas. Não foram poucas esse ano, e ano passado também. No que tange a parte operativa, aqueles que já serviram, já passaram por lá, sabem das inúmeras atividades que o batalhão participa, desde a incorporação, na verdade, a seleção complementar em janeiro até o final do ano. Nós estávamos empenhados em uma operação até a semana passada. Então, são inúmeras atividades, uma na sequência da outra, que fazem com que o batalhão tenha um resultado muito positivo perante a sociedade linense. E é um batalhão muito bem reconhecido no âmbito da Brigada, no âmbito do Comando Militar do Sudeste e também no âmbito do Exército Brasileiro, por ser uma unidade tradicional. E aí o nosso
Nosso batalhão ele foi criado lá em 1942, né? A primeira sede do batalhão aqui foi no Colégio Nipônico, né? E o Estado-Maior ficou na Prefeitura Municipal. Então, houve uma divisão logo no início e depois foi para a Abicel, né? E começou como 3º do 6º RI, depois 3º do 5º RI, né? Passou a ser chamado de Companhia Independente, né? Até 1952, né? Onde foi criado o 4º BC, né? E permaneceu até 71, que mudou para denominação de 37, né, 37º Batalhão de Infantaria Motorizado, e, coincidentemente, né, foi construída aquela sede onde nós estamos hoje, na Rua Major Matos Guedes, em 1971. E aí, depois disso, teve a mudança para Batalhão de Infantaria Leve, né, 37º BIL, né, e, recentemente, né, na verdade, ainda não houve a publicação oficial para 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado, mas já considera-se, né, como 37 BEIMEC. Né? Eu creio que na passagem de ano haverá publicação em diário oficial, né, mudando aí a denominação. Né? Recebemos aí a denominação histórica, já foi falado, né, de Batalhão General Silvino Castor da Nóbrega, né, pelo excelente trabalho realizado pelo Coronel Vaz, né, juntamente com o seu Didu, né, um historiador. E, durante todo esse tempo, né, eu, às vezes, fico pensando, né, o que foi feito, né, o que cada um fez, o que cada comandante, o que cada militar fez, né, para sempre deixar o nome do 37 em posição de destaque. Né, e, às vezes, eu pego algum documento lá no meu PC, dou uma olhada, dou uma lida, né, e vejo a grandiosidade que é o nosso 37. Né, por diversas atividades, por diversas campanhas que já participou, né, além, é claro, de citarmos aí a participação na Segunda Guerra Mundial, lá em 42, né, o batalhão também participou, né, da Operação de Paz, né, a Missão de Paz no Haiti, né, enviando 4 contingentes. Né, também eu pude participar, quando estava no batalhão, da Missão de Paz no Timor-Leste. Né, tivemos também uma participação muito efetiva nas campanhas do Rio de Janeiro, né, nas favelas, né, do Complexo do Alemão, da Penha, né, da Maré, né, por ocasião também da intervenção federal. Né, atualmente, nós temos ainda um pequeno efetivo, lá na Operação Acolhida, né, lá em Roraima, né, ajudando, né, o contingente do Comando Militar do Sudeste, que lá está no acolhimento, né, na triagem e no acolhimento dos venezuelanos, né, na população de lá que entra, né, no nosso país. Então, observem a gama de atividades, operações, né, campanhas que o batalhão já participou. Em todas elas, o batalhão foi muito bem representado, porque o povo daqui de Lins, né, a nossa sociedade de Lins e região, né, é um povo batalhador, né, honesto, né, que honra o seu nome, né, que honra as tradições de sua família, né, dessa terra maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu estou tendo, por mais uma vez, de servir aqui, de comandar essa OM, né, de conviver, né, com os nossos amigos, né, os nossos subordinados, né, a nossa sociedade, né, o nosso presidente da Câmara, nossos vereadores que aqui já passaram, né, o nosso prefeito, todo esse apoio que com certeza faz a diferença. Né? Na hora de escolher Lins, eu já comentei aqui, quando eu recebi o título de cidadão linense, né, na hora de escolher Lins para comandar, né, é claro que eu tive ali minha esposa ficou, né, induzindo para escolher Lins, né, não sei porquê, mas eu tinha plena certeza que a missão seria muito bem cumprida, né, por tudo isso, pelo conjunto desses fatores que eu acabei de mencionar aqui. Então, eu agradeço a todos, né? Eu estava esquecendo, eu quero agradecer aqui publicamente as
nossas queridas amigas aí da Casa do Artesão, né, pelo excelente trabalho que foi feito aqui. O quadro de vocês vai ficar exposto lá no nosso batalhão, né, o do Silvino aqui, que foi colocado aqui à frente, vai ser entregue à bisneta do general Silvino Castor da Nóbrega. Olha que interessante. Né, na sexta-feira, dia 2, por ocasião da inauguração do nosso espaço cultural, na verdade é uma ampliação do espaço cultural, nós vamos fazer a entrega desse quadro à bisneta do general Silvino Castor da Nóbrega. Ela já confirmou a presença. Então, muito obrigado, né, pelo brilhante trabalho que vocês fizeram aqui. Tá? E também, né, como deixar de citar a nossa mecanização, eu já falei por diversas vezes, né, por que é MEC? Né? Porque o nosso batalhão alcançou uma capacidade, né, de emprego, como eu posso dizer, num nível elevado, né, porque o carro que chegou, o nosso veículo blindado, ele possui características, né, de proteção blindada, ação de choque, mobilidade, potência de fogo, que faz com que o seu emprego, né, por parte das nossas frações, as nossas subunidades, né, coloquem o batalhão no nível das melhores unidades do Exército Brasileiro. Então, isso é importante não só para o batalhão, como para a cidade de Lins. Antigamente, né, o batalhão de Lins é motorizado, né, o batalhão de Campinas era blindado, né, o de Osasco também. Hoje, nós estamos no mesmo nível dos outros batalhões da Brigada. Então, pelo fato de termos recebido, né, esse veículo blindado. Então, e isso traz, né, uma oportunidade de capacitação do nosso pessoal, né, dos nossos oficiais, sargentos, cabos e soldados. Então, quem dirige o nosso Guarani é o nosso soldado, né, que entrou no quartel esse ano passado, né, olha só, né, que já fez o curso de cabo. Então, olha que maravilha. Né? Então, isso traz motivação para o nosso pessoal. Né? Dirigindo um veículo com alta tecnologia, né, caro, né, carregando homens, né, andando pela cidade, né, como se fosse um caminhão. Né? E para dirigir o Guarani não precisa ter carteira C nem D, é carteira B. Né? Mas eles são muito bem treinados pelos nossos oficiais sargentos que vão lá em Santa Maria fazer o curso. Né? Então, olha que bacana. Então, isso é o desenvolvimento, né, que veio para o nosso batalhão e, consequentemente, está na cidade de Lins. Então, gostaria de encerrar, né, minhas palavras, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Eu fico muito feliz de poder estar comandando essa unidade, né, muito realizado, essa é a palavra, né, de poder comandar o nosso 37. Aí convido a todos, né, aqui presentes para estarem no dia 2, próxima sexta-feira, às 8 horas no batalhão, para a inauguração do nosso espaço cultural. Inclusive, esse espaço cultural ele vai criar oportunidades para os linenses, sobretudo para as escolas de Lins, né, para os alunos irem lá e terem um lugar, tipo um museu, para visitar, conhecendo a história, um pouco da história do 37, do Exército, né, vai ser muito bacana. Então, já faço o convite aqui para os próximos anos, né, para que as escolas possam agendar, junto à comunicação social do batalhão, essa visita, né, ao nosso espaço cultural. E, na sequência, vamos ter a formatura, né, comemorando aí os 80 anos. Né, faço um convite para o pessoal da reserva, né, para que possam compor um grupamento e desfilarem, né, à frente da nossa tropa, né, rememorando aí os tempos passados de Pelopes, né, das companhias operacionais. Então, vai ser um momento aí muito bacana, né, para que a gente possa comemorar juntos o nosso aniversário de 80 anos. Tá? Muito obrigado a todos, né, tenham uma excelente semana.
Coronel Fábio Rodrigo de Assis, a quem eu agradeço em nome de todos os integrantes do nosso 37º BIMEC, pelo trabalho brilhante que vocês executam para a nossa sociedade, não só linense, mas de toda a região e de todo o país. Quero parabenizar o vereador Wesley de Madureira pela propositura dessa sessão para honrar tão nobre batalhão que nós temos no município. E gosto de deixar bem claro que um navio ele só é bom quando o capitão é bom. E eu saúdo aqui o coronel Fábio de Assis pelo brilhante trabalho que executou nesses 2 anos aqui em Lins, deixando cada vez mais próximo o exército da comunidade, do povo, com a sua humildade, com o seu carisma. Um cara que é ser humano e cada vez mais a gente quer estar mais próximo do Exército, a gente quer conhecer mais, muito por quem você é, Fábio. Então, eu acho que esses 80 anos e essa escalada para mecanizada, né, o batalhão agora, vem muito da sua boa vontade, da sua vontade, além da boa vontade, da sua vontade de ir atrás para que isso fosse real, e eu sei disso. Então, fica a minha honraria a você. Eu, como cidadão, fico muito feliz de saber do trabalho que você vem fazendo, desempenhando, nesses pequeno período de 2 anos, um trabalho muito bem feito. Você, meu abraço à sua esposa, Daiane de Assis, também, que sem ela do seu lado, sei que não sairia nem metade disso. Então, eu agradeço muito. E parabéns a todos vocês, quem é e quem já foi, os nossos ex aqui militares, também temos na Câmara, 4 aqui. Fica a honraria a vocês, que representam aqui dentro da Câmara esse batalhão. Gostaria de aplaudi-los e o aplauso fica para vocês. Parabéns. E olha só, o Fábio acabou de me deixar claro aqui que não existem coincidências. Ele é o 37º comandante do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Fábio, fica também as nossas palmas a você pelo brilhante trabalho que você fez. O 37º comandante. Esse ficou para a história. Não tem, isso ninguém tira de você, hein? Isso ninguém tira de você. Parabéns, Fábio. E, mais uma vez, parabéns ao nosso agrupamento aqui, de ex-militares, aos militares. Meu muito obrigado em tudo que a gente faz aqui na Câmara. Eu nunca ouvi um não de vocês, eu nunca recebi uma negativa, tanto do comandante quanto de todos que estão lá, Fábio. Muito obrigado, viu? De verdade. Não, a banda é excelente. Cadê o Marcos? Está aí? O Marcos está lá fora. Mas fica também minha honraria ao mestre Marcos, a banda que sempre está disposta a ajudar, disposta a estar junto conosco. Muito obrigado. Só agradecimentos. A banda está aí mesmo? Ah, já dispensaram a banda, já. Então já... Obrigado a todos vocês que vieram, às famílias, aos amigos, a quem nos acompanhou pela TV Câmara. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. O Coronel Sadiq logo mais vai ser cidadão linense oficial aí, pelas mãos do Perim. Parabéns para o senhor. Né? Aí, ó, mais um cidadão linense. Então, nesse momento, solicito a todos que fiquem em pé. E antes de finalizar, fico meus parabéns ao nosso amigo Edson Gabriel Júnior, aniversariante do dia. Que Deus te cubra de honras, de bênçãos, que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer também a presença da Ana Cristina, esposa do Major Lemes, e o Luiz Otávio, filhote aí. Obrigado por terem vindo, viu? Deus abençoe vocês. Sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Que Deus abençoe a sua vida.